Fala internet, beleza? Seguinte, não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais. As principais redes que eu uso é o Instagram e o 500 Pixels. Mas eu acho que agora eu vou começar a dar uma investida também lá no Facebook. Então, para quem quiser me seguir, o Instagram é @AndreiLange, o Facebook é Andrei Back to Basics e o 500 Pixels é Andrei Back to Basics também, tá? Dá uma seguida lá que eu vou colocar sempre material antes que eu coloco aqui, porque eu vou criando os vídeos, fazendo as fotos e já vou postando nas redes sociais. Então se tu quiser dar uma acompanhada a mais no que eu faço aqui no Back to Basics, é só me seguir lá. Ah, e também não se esqueça de se inscrever no canal. Como eu falei no último vídeo, mais de 60% das pessoas que estão aqui no Back to Basics não são inscritas. Então, como eu tenho uma média de 60 a 80 mil visualizações mensais, pô, é gente pra caramba, né? E se você se inscrever, vocês vão ajudar muito o Back to Basics a crescer cada vez mais e eu poder trazer mais vídeos sobre fotografia, um pouco sobre videografia e várias coisas relacionadas às nossas queridinhas DSLRs. Quem sabe um dia pegar uma mirrorless ou pegar um outro modelo de câmera, tipo uma Nikon ou alguma coisa? Bom, a gente vai conseguir isso com o canal crescendo, né? Quanto mais o canal crescer, mais as empresas provavelmente vão se interessar em fazer anúncios aqui e mais material, mais vídeo eu vou poder gerar para vocês. Então, não se esquece, se inscreve aí e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, larga aquele joinha maroto. Bom, hoje é quarta-feira e é aquele dia delícia das dicas de Lightroom. Nós já vimos o painel básico, curva de tons, HSL, cor e PB, tonalização dividida, detalhe, correções de lentes e agora nós vamos ver o painel transformação. Esse painel transformação ele foi separado desse painel de correções de lente algumas atualizações atrás. Ele é um painel muito simples e que vai resolver um problema bem básico das objetivas, que é o problema de perspectiva. Isso mesmo, quando a gente vai fotografar, por exemplo, uma construção e que a gente fotografa ela reto assim, a gente não tem problema de perspectiva. Digamos assim que ela é uma, sei lá, é uma casa bonita de um andar, um casario velho, você fotografou de frente, você vai ter as linhas perfeitas. O problema é que se é um prédio antigo, por exemplo, que tem 2 ou 3 andares, e você precisa fazer assim, você vai estar fotografando muito provavelmente com uma lente grande angular, você vai ter um problema de perspectiva. O que acontece? A parte de cima do prédio vai ficar menor e a parte de baixo do prédio vai ficar maior, fazendo linhas mais ou menos assim, formando mais ou menos um triângulo, né? Vocês devem estar bem acostumados com isso. E esse painel ele foi desenvolvido para resolver esse tipo de problema que as lentes causam. Bom, na verdade a gente tem até hoje em dia lentes que servem para resolver esse tipo de problema de perspectiva. São as famosas lentes Tilt and Shift, que elas mudam o plano focal e acabam corrigindo esse problema na hora de fotografar. É uma maravilha essas lentes, mas infelizmente elas são muito caras aqui no Brasil. Lá fora a brincadeira até dá para acontecer, mas aqui no Brasil fica mais difícil. E como a gente tem esse painel, que é o painel que nós chamamos de upright, ele conserta tudo de uma maneira muito legal. Tá, ele vai dar uma consertada, mas o problema é que ele vai dar uma certa distorcida na sua imagem. Não é aquela coisa maravilhosa como uma lente Tilt Shift consegue fazer, mas é uma opção que está aí, a gente já tem o Lightroom e a gente vai conseguir resolver muitos problemas usando essa ferramenta. Então, vamos lá conhecer essa ferramenta e evoluir? Delícia! Olá! Eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. Então vamos direto aqui para a tela do Lightroom para a gente entender como é que a gente vai poder resolver esses problemas de perspectiva usando o painel transformação. Então olha, aqui está o problema que eu falei para vocês. Por exemplo, tem esse prédio aqui antigo, ele é muito bonito para ser fotografado. Eu pessoalmente adoro fotografia de rua e fotografia de elementos urbanos. Eu adoro, acho lindo, acho sensacional. E essa fotografia aqui é uma fotografia que eu encontrei na internet, em bancos de imagem gratuitos, para mostrar para vocês. Então olha só, vocês estão vendo aqui que o que a pessoa fez? Ela parou na frente da construção, colocou a câmera um pouco para cima e tirou a foto. Então você colocando a câmera um pouco para cima, você tem esse problema de perspectiva, é uma distorção de perspectiva. O que acontece? A parte de cima do prédio fica menor e a parte de baixo do prédio fica maior. E não é assim, né? Na vida real a gente sabe que essas linhas são todas linhas retas e do mesmo tamanho.
E é exatamente isso que esse painel vai tentar corrigir para vocês. Vai tentar tornar essas linhas retas, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? O Lightroom ele vai reconhecer automaticamente essas linhas e vai tentar consertá-las para vocês. Se o efeito não ficar bom, a gente pode fazer isso manualmente, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse painel, tá? Ele começa por aqui, ó. Nós temos o painel Upright e temos aqui essa primeira ferramenta que é a ferramenta guiada. Na verdade, ela está aqui, então eu vou explicar ela aqui para vocês. A primeira opção, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui. Vou colocar essa aqui. A gente tem essa distorção, aqui dá para perceber melhor, né? Digamos que esse daqui é aquele prédio velho e aqui é a rua. Prédio velho, né? Sacanagem, aquele prédio antigo. O que acontece? A ferramenta, ela vai tentar tornar essa linha reta e essa linha reta. Vocês estão vendo aqui essas linhas dos dois lados? E eu tenho esse exemplo aqui, que ele tá, às vezes a gente tira a foto meio de lado assim, né? Então ele vai tentar deixar as linhas mais retas possível, tanto na horizontal aqui, quanto na vertical. Então essa linha tá torta, ele vai tentar deixar ela mais retinha possível, mais paralela com essas linhas dos lados e as linhas de cima, que são as arestas da foto. Essa primeira, deixa eu pegar essa ferramenta aqui, ó, essa foto aqui, que o cara pegou essa construção e tirou essa foto e vocês veem que tem um problema de perspectiva bem grande aqui, né? Então o que você vai fazer? O primeiro botão que nós temos é o botão automático. Vamos clicar e vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. Vocês podem perceber que as linhas, elas não estão extremamente retas. Elas estão um pouquinho mais retas que estavam antes. Ó, sem o efeito, tá bem torto. Com o efeito automático, ele já ficou um pouquinho melhor. Porém, ele causou esse problema aqui, que ele teve que diminuir a parte de baixo da construção para ela ficar equivalente com a parte de cima. Mas as linhas não ficaram ainda bem retas, né? A gente vai ter que fazer uma correção um pouquinho mais aprimorada para poder deixar esse prédio bem retinho. Olha lá, nós temos essa outra aqui opção, que é o guiado, que é a mesma coisa dessa ferramenta aqui, tá? No guiado, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Olha lá, a gente vai dizer para o Lightroom onde é que estão essas linhas que estão com a perspectiva distorcida e ele vai reconhecer automaticamente, olha lá, ó, e vai consertar para a gente. Então ele precisa de no mínimo 2 linhas para poder corrigir isso. Olha que dessa maneira como ele já conseguiu trazer as linhas e deixar elas bem retinhas. Claro que esse problema de distorção lateral aqui aumentou bastante. Então vocês estão vendo que as linhas, elas ficaram perfeitamente retas aqui nessa construção. Então a gente consertou completamente a perspectiva. É mais ou menos como se a gente tivesse dado uma boa afastada desse prédio. Claro que isso nem sempre é possível, né? Às vezes a gente está do outro lado da rua, já tem outras construções atrás da gente, a gente não consegue se afastar muito. Mas vocês estão vendo que tem esse problemão aqui, que são esses triângulos brancos que eles formaram aqui do lado. Para resolver isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cortar a imagem. Então é só clicar aqui nessa ferramenta Restringir Corte, que ela vai ficar cortada. Claro que a gente vai acabar perdendo bastante informação quando a gente faz essa restrição de corte, né? Como é que a gente pode resolver isso? De repente a gente pode ir lá no Photoshop e tentar resolver o problema copiando, clonando imagens ou usar a ferramenta preencher dele, que é muito boa. Nesse caso, acho que não vai dar muito certo, a gente vai ter que restringir corte e perder um pouco da informação. Ou quem sabe fazer esse corte na mão mesmo, olha lá que a gente perde um pouco de informação lateral, mas mantém um pouco mais da informação embaixo. Beleza? Então vocês entenderam bem como é que funciona esse carinha aqui, né? Mas olha só, aqui embaixo nós temos outros 3 controles. Esses controles aqui é para você consertar de maneira mais separada. Primeiro é o nível, que vai consertar a linha horizontal, beleza? Segundo é o vertical, que vai consertar as linhas verticais, isso separadamente. E tem o pleno, que vai consertar tanto o vertical quanto o horizontal, só que ele vai forçar ao máximo para essas linhas ficarem mais retas, mais paralelas o possível, beleza? Vamos clicar aqui em pleno para ver o que ele vai fazer? Olha lá, agora vamos clicar em restringir corte. Ficou muito legal, muito perfeito. Vocês podem ver que a gente saiu de uma imagem
que tem uma distorção de perspectiva muito grande para uma imagem que não tem nada dessa distorção. Ficou muito legal e nesse caso aqui a gente não perdeu muita informação. O assunto que é esse Hotel Jardim Metropolitano da Espanha, ele ficou, nossa, ficou muito legal. E corrigiu, gente, ele corrigiu isso somente dando um clique. Vocês viram, né? Um clique e está resolvido. Na verdade foram 2 cliques. Um clique no botão pleno e o segundo clique no restringir corte. Mas é muito rápido, muito fácil e ajuda bastante para corrigir esse tipo de problema de distorção de lente que vai acontecer com qualquer tipo de objetiva, seja ela grande angular ou até zoom, vai ter esse problema, né? Geralmente quando a gente pega e levanta a câmera um pouquinho, a gente acaba tendo problema de perspectiva. Vocês estão vendo que aqui embaixo nós temos alguns controles deslizantes. Nossa, essa foto ficou muito legal, gostei bastante. Bom, para que servem esses controles deslizantes? Eles servem basicamente para quando os modos automáticos não conseguem consertar a sua foto de uma maneira ideal. Então você vai ter esses controles deslizantes onde você vai poder mexer na linha horizontal, na linha vertical e alguns outros comandos a mais aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira linha você vai mexer nas linhas verticais. Olha lá, ó, tô consertando. Ó, foi demais. Pronto, já consegui resolver o problema das linhas verticais. Agora vamos dar uma olhadinha nas linhas horizontais. Bom, essas linhas horizontais já estão certas, né? Aqui você vai poder girar a sua imagem. No terceiro, você vai poder mudar o aspecto dele. Olha lá, ó, você está vendo? Ó? Você está achatando horizontalmente ou achatando verticalmente a sua imagem. Aqui você também pode redimensionar, que é justamente aquele lance de restringir o corte, e aqui você pode deslocar ele tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, eu vou arrumar certinho aqui, ó, cadê? Não! Vamos. Ok, pronto, olha só. A imagem antiga era completamente distorcida. E agora eu consegui fazer com que as linhas fiquem 100% paralelas com as arestas da foto. Ou seja, eu corrigi em 100% a distorção de perspectiva e coloquei a imagem exatamente onde eu queria, né? Que seria aquele botão restringir corte, que seria o automático. Às vezes é melhor você fazer na mão, que você consegue posicionar os elementos da sua fotografia, o assunto da sua fotografia, exatamente onde você quer. De repente você quer o assunto em um dos terços da fotografia para usar alguma regra de composição, aí você vai poder trabalhar de uma maneira bem melhor usando esses controles deslizantes. Esse é o painel de hoje, o painel de transformação. Deixa eu colocar essa imagem aqui que eu gostei bastante do resultado. Olha lá, como a foto era. E o resultado final. Beleza, pessoal? Esse é o painel de transformação, onde a gente vai conseguir resolver esses problemas de erro de perspectiva na sua fotografia. Ele é muito usado em fotografia urbana, fotografia de rua e de construções, né? Um tipo de fotografia que eu adoro, que eu acho delícia. É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!